Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, a gente está fazendo um caminho bem legal sobre ética. Construímos algumas argumentações muito bacanas para compreender o que é moral, o que é ética e como a filosofia propõe uma vida ética, uma vida moral. Para isso, nós passeamos ao longo da história da filosofia por importantes pensadores. Primeiro, a gente viu como que os gregos clássicos entendem ética, Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois avançamos até a Idade Média, percebemos a visão de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino sobre a concepção de ética. Chegamos à modernidade, vimos a ideia de Hobbes, a ideia de Spinoza e a ideia de Kant sobre ética também. Nessa aula de hoje, te convido a conhecer uma concepção contemporânea de ética, a partir de dois importantes pensadores. Um está na mudança, na transição do século XVIII para o XIX, Jeremy Bentham, e o outro está no século XIX, John Stuart Mill. E como que eles vão construir as bases de uma ética chamada ética utilitarista. E se você quiser fazer esse caminho junto comigo e conhecer a ética utilitarista, bora filosofar! Pessoal, então vamos lá. Basicamente, quando a gente discute ética, a gente coloca ética a partir de três bases importantes: ética como virtude, ética como dever, ética como um critério de utilidade. Ética como virtude, aquilo que os gregos nos ensinaram, e depois a gente entrou em Agostinho, Tomás de Aquino e Spinoza. Virtude é aquilo que está na minha natureza e me leva a fazer um bem comum, um bem maior. Isso é ética como virtude. Ética como dever, aquilo que nós vimos em Hobbes e em Kant. É necessário fazer o que tem que ser feito. Nós não temos a escolha pelo errado, a nossa escolha deve ser sempre o certo, e nem sempre aquilo que deve ser feito deve me fazer feliz, mas deve me levar a ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida consciente do que é certo. Agora, vou apresentar para vocês dois importantes filósofos, Stuart Mill e antes dele Jeremy Bentham, que vão entender que ética não é nem virtude e nem dever. Ética é um critério de utilidade. Eu tomo uma decisão, eu realizo uma ação, levando em consideração o quão útil é aquela ação. Partindo do ponto em que eu preciso analisar o cenário e ver o critério de utilidade daquela minha ação. Ok? Vamos lá para a aula? Então, te convido a conhecer aquilo que nós conhecemos dentro da filosofia, do ramo do direito, como ética utilitarista. Um princípio ético muito usado no século XX, tá? Que tem a sua raiz no século XVIII, com Jeremy Bentham, progride no século XIX com Stuart Mill, e no século XX ele ganha corpo. Tá? Uma área do conhecimento que se utiliza muito da ética utilitarista é o direito, para que as decisões sejam tomadas a partir de um critério de utilidade. Vou dar alguns exemplos no decorrer da aula, que você vai entender isso melhor. Tá? Então, vamos conhecer primeiro Jeremy Bentham e depois o Stuart Mill. Tá? Primeiro, quem é Jeremy Bentham? Jeremy Bentham é um inglês do século XVIII que vai desenvolver um utilitarismo que nós chamamos de utilitarismo quantitativo. Quantidade. E ele vai partir da seguinte base: o que é uma ação de boa consequência? A ação de boa consequência é aquela ação que traz benefícios bons. Como o próprio nome diz, traz boas consequências. Só que o Jeremy Bentham, ele entende o seguinte: é impossível eu fazer uma coisa que vai agradar todo mundo. Não dá para fazer. Aquilo que os gregos entenderam como bem comum é impossível, porque eu vou sempre desagradar uma minoria. Uma ação que eu fizer, de alguma maneira, pode trazer malefícios para um grupo reduzido de pessoas. Então, a ação de boa consequência para os gregos é aquela que atinge um bem supremo, é aquilo que atinge um bem comum, é aquilo que está a favor de todos. Ações de boa consequência para o Jeremy Bentham não parte desse princípio. Para ele, a ação de boa consequência contribui para o bem-estar do maior número de pessoas. Por isso que ela é quantitativa. Então, ao tomar uma decisão ética, partindo do utilitarismo quantitativo de Jeremy Bentham, eu tenho que praticamente fazer uma conta matemática, é praticamente um cálculo matemático. Então, por exemplo, eu estou numa sala de aula, estou dando aula num cursinho, por exemplo, que tem 100 alunos. E aí está calor,
e aí a sala tem ar-condicionado. E aí eu entro para dar aula, e aí começa aquela briga, liga o ar, desliga o ar, coloca o ar no 20, coloca o ar no 15, coloca o ar no 25, e aí aquela briga, e aí você começa e eu como professor preciso tomar uma decisão, porque eu sou autoridade da sala, e como um professor eu tenho que tomar uma decisão ética. Nesse cenário, eu percebo que eu não vou atingir um bem de todos. Porque se eu colocar o ar no 20, eu vou desagradar os de 25, os de 15, enfim. Então eu tenho que fazer um critério utilitário. Faço um levantamento na sala e percebo que a maioria deseja o ar-condicionado ligado no 15. Beleza. O ar-condicionado vai ficar ligado no 15. E cabe aos outros aceitar a decisão da maioria. Ah, mas no 15 vai estar frio e tem alguém da sala que acabou de sair de uma pneumonia. Ele deve criar uma alternativa para ele participar daquela aula. Mas a ação de boa consequência deve prevalecer para a maioria das pessoas. Partindo da ideia que o todo é impossível de ser alcançado. E o que é felicidade para Jeremy Bentham? Felicidade, segundo ele, é aquilo que nós estabelecemos como critério as coisas e as pessoas. Percebam, gente, como que as nossas relações elas são utilitaristas. As nossas relações são utilitaristas. Quando eu começo a namorar com alguém, tendo uma análise fria, eu namoro com alguém porque ela tem uma utilidade para mim. O namoro ele acaba quando acaba esse critério de utilidade. Eu olho para o lado e percebo que a pessoa não tem mais aquela utilidade. Utilidade para quê? Para me fazer feliz. Então, vou procurar outra pessoa que seja útil para me levar à felicidade. Então, segundo o utilitarismo quantitativo, as nossas relações, elas são utilitárias. Tanto com as pessoas quanto com as coisas. No momento em que esse computador que eu uso para gravar aula não me servir mais, eu vou trocá-lo. Porque ele me faz feliz, porque ele me realiza como profissional, porque ele me possibilita dar aula. Então, a minha relação com essa coisa, chamada computador, é uma relação utilitarista. Então, para Jerry Bentham, à medida que as coisas geram em nós felicidade quantitativa, elas não são úteis. No momento em que elas não nos geram mais essas felicidades quantitativas, quando a sua finalidade não nos gera mais felicidade, eu substituo. Ah, então alguém que terminou um namoro porque a pessoa amada não lhe é mais útil, ela foi antiética? Não. Ela simplesmente seguiu um critério de utilidade. E aí, quando ele vai discutir isso, ele vai chegar à ideia de que todas as decisões dentro de um utilitarismo quantitativo devem seguir cálculos matemáticos. Frio. Aliás, o utilitarismo ético ele é muito criticado no ramo do direito, por exemplo. É muito criticado. Porque a decisão de um juiz que segue as bases utilitaristas, ele leva em conta praticamente a matemática. E não leva em conta a pessoa em si. Vou dar um exemplo. Outro dia, eu vi no noticiário um caso que aconteceu aqui em Minas Gerais. Acho que em Governador Valadares, se eu não me engano. Porta de uma escolinha, porta de uma escolinha lá de educação infantil, um grupo lá de umas 10 mães esperando seus filhos saírem. De repente parou um motoqueiro, anunciou um assalto e fez um movimento que ia tirar uma arma da cintura. Uma das mães era policial militar. Estava a paisana, porque não estava trabalhando, mas ela sacou uma arma e matou o assaltante. Se você partir do princípio do utilitarismo ético, matar aquele assaltante foi ético. Porque você preservou 10 pessoas, 10 mães, sem contar as crianças e outras pessoas, em detrimento a um. Aqueles que criticam o utilitarismo vão dizer, mas esse um era uma pessoa. Ok, mas quem levaria bem-estar para o maior número de pessoas? Grupos ligados a direitos humanos, por exemplo, são profundamente críticos ao utilitarismo. Porque não leva em conta a pessoa em si, e sim o critério de utilidade.
Nessa época de Covid-19, por exemplo, a gente está percebendo aí uma briga muito grande entre o governo federal, na pessoa do presidente da República, com a sociedade civil, com algumas classes da sociedade. Porque, segundo o presidente, deve abrir o comércio, deve abrir a economia e preservar as pessoas de risco. E morrer faz parte da vida. Então, vai morrer muito mais gente de fome do que de Covid. Argumento do governo federal. Quando o presidente utiliza esse discurso, ele está seguindo uma lógica utilitária. Onde a morte por Covid é minimizada por todas as outras mortes que fazem parte da sociedade. E aí, quando a gente entende isso, a gente percebe que isso é uma mudança importante em relação ao pensamento de Aristóteles. Porque quando Aristóteles fala de ética, ele fala, olha, eu devo sempre medir o fim último de todas as ações. O último nível da ação deve ser a felicidade. Se aquilo vai gerar felicidade para todos, eu devo fazer. Então, Aristóteles segue as decisões a partir das virtudes. Jeremy Bentham propõe uma decisão a partir da própria matemática. Então, pode ser que lá no final, aquilo não gere uma felicidade a todos. Aliás, não vai gerar uma felicidade a todos. Mas se você gerar bem-estar para o maior número de pessoas, está feito. Enquanto Aristóteles entende o todos, Jeremy Bentham entende a maioria. E uma decisão que coloca em risco uma minoria, ela deve ser aceita a partir de um utilitarismo quantitativo. E como eu disse para vocês, a grande crítica que o Jeremy Bentham sofre é que isso vai simplificar demais as decisões. Vai simplificar demais as decisões. Por quê? Porque eu vou acabar limitando as decisões ao próprio ato e não à pessoa. Depois, no século XIX, vai aparecer esse cara aqui, ó, Stuart Mill. Que vai propor... Depois, no século XIX, vai aparecer esse cara aqui, ó, Stuart Mill, que vai propor o que nós chamamos de utilitarismo liberal. Para ele, o Estado ele não deve determinar as ações dos indivíduos. Somos nós que escolhemos as nossas ações. O Estado ele não pode ser aquele que determina aquilo que eu devo ou não devo fazer. Percebam que o Stuart Mill, de novo, está criticando Kant por uma ética do dever, mas ele está criticando principalmente Thomas Hobbes, que defende uma presença total do Estado. E o utilitarismo liberal do Stuart Mill faz com que o próprio indivíduo reflita sobre a sua vida e tome as decisões. É quase que um individualismo liberal, vamos chamar dessa forma, onde eu sou o agente responsável pelas minhas decisões. Eu tenho que sempre partir da ideia de que essas decisões, embora sejam minhas, elas devem trazer bem-estar para o maior número de pessoas. Só que veja o que é felicidade para o Stuart Mill. Ó, você vai lembrar que para o Jeremy Bentham, felicidade é a finalidade da ação, critério de utilidade. Para o Stuart Mill, felicidade consiste em realizações superiores que sejam duradouras. O utilitarismo liberal qualitativo, alguns exercícios chamam de utilitarismo qualitativo, porque o Stuart Mill ele vai falar de vários níveis de felicidade, a qualidade da felicidade. E o último nível da felicidade, segundo Stuart Mill, é o prazer superior, que deve ir além daquilo que nós conhecemos na filosofia como hedonismo, que são prazeres materiais. Gigi, não entendi. Me dá um exemplo? Claro, vamos lá. Sábado à noite vai ter uma festa e tal, e aí todos os meus amigos vão. Eu estou no ano do meu vestibular. E eu estou às portas da minha prova, eu preciso intensificar meu estudo de física. Aí meus amigos me ligam, mandam mensagem, vamos na festa? Vejam como que o utilitarismo age nesse momento. Eu tenho de um lado o prazer do momento, do sábado à noite, da cachaça, da bagunça, da festa, da curtição, que vai me trazer um prazer para o sábado à noite. Vou curtir pra caramba. Eu tenho de outro lado um prazer superior,
o intelecto, por exemplo. Se eu ficar em casa hoje, eu vou estudar, vou me dedicar, vou passar no vestibular e vou ter o resto da vida para ir em festa. Então, qual que é o critério de utilidade que eu tenho que seguir aqui agora? Qual felicidade é maior? Ir no sábado à noite naquela festa ou dedicar-se ao estudo porque se tem uma prova importante para fazer? E o Stuart Mill coloca no indivíduo a capacidade de decidir. Não no Estado, mas no próprio indivíduo. Vou dar um exemplo. De 2017 para cá, eu passei por uma reeducação alimentar. E eu perdi 22 quilos. 22 quilos foram embora, graças a Deus. Mudei meus hábitos alimentares e passei a fazer atividade física. Saí de 100 quilos para 78 hoje. Beleza. Eu amo comer. Nossa, sou apaixonado em comer. E para mim, a maior dificuldade foi educar minha alimentação. Porque o que me traz prazer é um prato de comida. Quando eu estou em algum lugar para tomar uma decisão quanto à comida, titularismo liberal, eu decido. Ora, comer essa quantidade de comida vai me trazer um prazer para agora. Mas isso pode comprometer de novo a minha saúde. Porque se isso virar uma rotina, eu vou engordar de novo e vou voltar a ter problema de saúde. Por outro lado, se eu comer o básico agora, para me fazer bem, eu vou garantir minha saúde e por mais tempo eu vou me manter como estou. Então, eu sou capaz de decidir. Então, nesse sentido, o que o Stuart Mill está fazendo é colocar na minha mão o poder de decisão. Se eu quero buscar prazeres que sejam duradouros ou prazeres que sejam passageiros. Aqui ele não está falando, por exemplo, que diante de um prato de comida eu não vou estar feliz. Mas esse prazer ele é passageiro. Então, cabe ao indivíduo tomar decisões de forma livre, qual é o caminho que ele vai assumir para si, dentro deste critério de utilidade. Então, enquanto Jeremy Bentham trabalha em utilidade do quantitativo, pensando na sociedade como um todo, e Stuart Mill trabalha em utilitarismo liberal, pensando no próprio indivíduo. E como esse indivíduo é capaz de tomar decisões éticas. Partindo sempre da ideia de que os prazeres superiores vão sempre nos levar a decisões melhores. Então, para tomar uma decisão, eu tenho que partir de um critério de utilidade. Nesse sentido, o utilitarismo do Jeremy Bentham entende que as ações devem considerar as pessoas, o indivíduo. A ação deve considerar a mim, que diante de um prato de comida, vou comer ou não vou comer? Diante de uma festa, eu vou à festa ou não vou à festa? É o indivíduo que delibera sobre si para perceber qual é o melhor caminho que ele vai assumir dentro de uma decisão. E aí, ele vai concluir dizendo o seguinte: a sociedade contemporânea utiliza muito esse utilitarismo, porque diante de um poder de decisão, a gente sempre parte da pergunta: para que serve? Essa pergunta ela deve ser chave para que as nossas decisões sejam tomadas. Para quê? Isso vai me trazer um prazer duradouro? Isso vai me fazer chegar a um caminho superior? Isso vai me trazer um prazer momentâneo? Isso vai me trazer algo passageiro? E diante desse embate entre duradouro e passageiro, as pessoas, o indivíduo, considera qual caminho assumir. Então, nesse sentido, quando eu parto dessa pergunta, eu consigo chegar a uma resposta ética. E chegando a uma resposta ética, eu consigo pensar nas minhas ações de boas ações, nas minhas atitudes de boas ações. Ok? Então, nesse sentido, nós construímos as bases da ética utilitarista, Jeremy Bentham e Stuart Mill. Bentham entendendo a sociedade, o contexto quantitativo da sociedade, e Stuart Mill entendendo o indivíduo, o contexto liberal das ações. E a partir delas, nós chegamos a ações éticas. Ok? Espero que você tenha gostado. Depois nós vamos continuar com essa conversa sobre ética. E se você quiser continuar esse caminho junto comigo, bora filosofar.